Desobediência é sempre uma descida. Você nunca sobe na vida enquanto está fugindo da voz de Deus. Eu vou repetir. A desobediência é uma descida. A desobediência é uma descida. Você nunca sobe fugindo da voz de Deus. As pessoas olham para Jonas, mas não imaginam a unção que estava sobre esse homem aqui. Você sabe o que eu fiquei impressionado ao estudar a história de Jonas essa semana? Você sabe quantas palavras saíram da boca de Jonas para Nínive se converter? Para Nínive se render ao Senhor, para acontecer um avivamento, um barulho em Nínive. Sabe por quê? Isso me impressionou tanto. Eu estou com um programa diário na TV Bandeirantes, de 5 minutos de segunda a sexta. Só que gravar 5 minutos é mais difícil do que gravar 15 minutos, Cleito. E eu vou explicar por quê. Porque eu tive que regravar várias vezes o programa que foi para a televisão, porque eu não conseguia terminar o pensamento. Eu não conseguia concluir o raciocínio. A minha equipe que está aqui sabe do que eu estou falando. Várias vezes eu comecei e tive que voltar, começar tudo de novo, porque em 5 minutos você dá bom dia. Se eu desse inteiro o bom dia que eu dou todas as manhãs, ia acabar os 5 minutos. Então tem que ser um bom dia reduzido, abrir num texto bíblico, e ainda, e um detalhe, quando eu abro o texto bíblico eu tenho 2 minutos para concluir. E daí já puxo a oração. Gente, é quase impossível, quase sempre passa do tempo. E um detalhe, são 5 minutos que eu tenho que administrar muito bem, porque é muito caro. É 5 minutos que eu tenho que administrar, sabe, com graça de Deus eu chego a orar. Os dias que eu tenho que gravar para a TV, sabe, eu fico até nervoso. Porque você regravar 2, 3 vezes a mesma coisa é complicado. Só que quando eu estava lendo a história de Jonas, e eu vi o que ele falou em Jonas, em Nínive. Eu vi o que ele falou lá em Nínive. Você sabe quantas palavras saiu da boca desse homem? 8 palavras. 8 palavras trouxe a conversão de uma cidade inteira. Então não é o tamanho do discurso, é o apoio que você tem do céu. Não é o tamanho do discurso, é o apoio que você tem do céu. Então Jonas não era qualquer um. Jonas era ungido de Deus. Não se trata de elaborar um bom sermão, de pregar uma grande palavra, de ser um orador de excelência, de cativar a atenção dos ouvintes, ou até ser um animador de palco. Se trata da unção de Deus, do poder de Deus, do apoio do céu que você tem. E essa palavra então, aí a gente já entra na palavra de Jonas já um pouco diferente, porque a gente pensa que Jonas era um inconsequente. Não, Jonas era alguém que conhecia Deus. Ele não era um inconsequente. Ele não era um aspirante a profeta, ele já era um profeta maduro. Então isso me chamou a atenção. 8 palavras trouxeram avivamento numa cidade. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, preste muita atenção no que Deus vai falar com você hoje. Jonas 1, verso 1 diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo, e clamavam cada um ao seu Deus, e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande medo e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ainda lhe perguntaram: o que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Até aí. Jonas, fujão. A desobediência sempre leva à descida. Sempre. Eu aprendo várias coisas com Jonas aqui, olhando para a vida de Jonas. E a primeira coisa que eu vejo aqui é um homem que se recusa a seguir uma instrução simples de Deus. Então a Bíblia diz que ele pega um navio para fugir da presença de Deus, para mudar de rota. Em alto mar, uma tempestade se levanta. Existem tempestades que são naturais, existem tempestades que são demoníacas, mas existem tempestades que é desobediência. 3 tipos de tempestades. Eu não sei qual delas você enfrenta. E a Bíblia diz então que os marinheiros, homens experientes, começaram a ficar desesperados e começaram a aliviar a carga do navio. E quando não tinha mais carga para tirar, eles tiveram um discernimento: alguém aqui está com um problema com o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E ali eles começaram a ter uma conversa com Jonas. E Jonas falou: sim, eu estou em desobediência. Confessou: mas me joguem no mar. Me joguem no mar que vocês vão ser preservados. A primeira coisa que eu vejo em tudo isso foi que Jonas não podia fugir do propósito, assim como eu e você não podemos fugir do propósito. Você pode até tentar, irmão, fugir do propósito, mas você não vai conseguir. Jonas tentou fugir de Nínive porque não gostava do destino, mas acabou descobrindo que você pode mudar de geografia, mas não pode mudar a sua chamada. Não pode mudar o que Deus tem para a sua vida. Mesmo que você tente fazer uma coisa diferente, não é o chamado, não é o propósito de Deus para você. É melhor você seguir a instrução de Deus para a tua vida, porque aí está o teu destino, aí está o apoio do céu. Jonas quis seguir outra direção. Não se sai da direção de Deus de forma abrupta. Onde quer que você vá, o seu eu e o seu propósito irão com você. Então eu não caminho sozinho, eu caminho com o meu propósito. Eu posso ir na tua casa jantar, mas eu vou jantar com o meu propósito junto com você. Eu não posso deixar o meu propósito em casa. O meu propósito está comigo.
Esses dias eu pedi iFood em casa. Daí o rapaz que foi entregar o iFood em casa, ele disse: você faz oração, né? Eu disse: faço. Eu te escuto, minha mulher também te escuta. Faz uma oração por mim. Tirou o capacete, na rua mesmo. Não é porque eu estou de bermuda que o meu propósito não está comigo. Lembre-se disso. O seu propósito está junto com você. Você vai para o trabalho, o propósito vai junto. Você pega um avião, o propósito vai junto com você. Então você não responde só por você. Você responde também pelo seu propósito. E isso significa que você tem que ter temor a Deus. Porque você não responde só por você, você responde também pelo propósito que Deus confiou a você.